Olá, boa noite, boa noite para quem tá chegando. Quem estiver chegando por aí, me avisa se tá dando para me ver bem, se tá dando para me ouvir bem. Se tá tudo certinho aí com o som, se tá tudo certinho com a imagem. Me deem esse feedback, por favor. Se não tá travando. Se tá tudo certinho. Vamos esperando todo mundo entrar. Enquanto isso, deixa eu ir separando as coisinhas aqui que a gente vai usar. Nós vamos falar hoje. Ótimo, muito obrigado, viu, pelo retorno. E aí, quem tiver, quiser apertar lá no aviãozinho, convidar os amigos, avisar que tá começando a live. Oi, Val, que meu amor. Como você tá? Quem ainda não pegou, vai lá, pega papel, pega caneta, pega aguinha. Vamos fazer uma live hoje de um lugar diferente, de um cenário diferente, um cenário ainda cru, que eu nem montei, na verdade, né? Eu tô no escritório da minha casa, novo escritório do Flor, novo espaço, né, do Flor. Então, eu não sei se tá muito escuro aí pra vocês, eu tô com 2 lâmpadas, mais a do teto. Mas, enfim, eu me olhando aqui parece que tá legal, tá dando pra me ver. Né? Ó o tanto de caixa, ó. Bom, vamos lá? Bora começar então esse assunto. Bora começar essa aula hoje sobre o terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar. O nome dele em sânscrito é Manipura Chakra. Manipura significa pedra preciosa. Ele é um dos chakras, eu acho que de maior importância quando a gente fala de coragem, poder pessoal, o como a gente processa as coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, ele é um chakra que a gente usa muito a energia dele. Aliás, até agora a gente falou muito dos chakras e a gente percebe que de todos nós temos grandes virtudes e também algumas deficiências, né? Algumas coisas que a gente precisa cuidar, algumas coisas que a gente precisa tratar. E com esse chakra, com certeza, vai ser igual. Então, esse terceiro chakra, que ele é localizado no plexo solar, deixa eu pegar meu mapinha aqui para mostrar para vocês. Plexo solar é o espaço entre o umbigo e a pontinha de um osso chamado externo. Então, esse osso aqui, ó, que segura, vamos dizer assim, essa parte da caixa torácica, né, da parte superior das costelas, não as costelas flutuantes. Então, esse ossinho que fica bem aqui no meio, ele se chama externo, com S, externo. E aí, ele fica da pontinha desse osso, então vocês podem apalpar em vocês vão sentir aonde acaba esse ossinho, que é o externo, e dali até o umbigo é a região do plexo solar, né? É um espaço maior. Então, esse vórtice desse chakra, ele também é um vórtice muito poderoso e normalmente mais expandido, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, nesse mapinha. Deixa eu ver se essa luz tá muito ruim. Peraí, deixa eu virar ela pra lá.
Ó, estão vendo aqui, ó? Então, imagina, mais ou menos aqui seria o umbigo e aqui o finalzinho do osso externo. Então, é uma região bem maior do que a dos outros chakras, estão vendo? E aqui, eu não sei se dá pra ver com clareza, tem umas chamas de fogo, ó. Então, isso nos mostra, nessa imagem, que além desse espaço ser maior, e por isso ele é um plexo maior, ele também pertence ao elemento fogo. Então, esse é um chakra de grande poder, né? Que contém todo o poder, na verdade. Então, quando a gente começa a falar sobre esse chakra, a gente começa já a refletir sobre o nosso poder pessoal, né? Então eu sempre trago para vocês algumas palavras que conectam a gente com esse chakra, pra gente meditar, pra gente refletir como é que essas coisas, como que essas coisas, esses conceitos, como é que tudo isso está acontecendo na nossa vida. Então a primeira e mais importante é o conceito do poder pessoal. Então, como aí, não tiver, façam a nota de vocês aí, de 0 a 10, como que tá o poder pessoal de vocês? Vocês sabem o que é o poder pessoal? Vão me dando feedback aí, quem estiver acompanhando. Então, de 0 a 10, como é o meu poder pessoal? Qual é a minha nota de poder? O que é poder para mim? Poder tem uma sensação boa ou poder tem uma sensação ruim? Valorizar o poder pessoal é bom ou é ruim para mim? Então a gente começa refletindo no ponto mais importante desse chakra, que é o poder, né? Então, eu me sinto uma pessoa com poder pessoal? Eu me sinto uma pessoa poderosa? Eu acho que o poder corrompe as pessoas? Eu acho que poder pessoal tem alguma coisa a ver com aquele poder que é pintado pela sociedade, né? Que é o poder de quem domina, por exemplo. Oi, linda, tudo bem? Então, assim, essas reflexões, elas são importantes, porque como esse é um chakra relacionado com o poder, se a gente tem uma visão negativa do poder, se a gente tem uma crença limitante, enfraquecedora, relacionado ao poder, então automaticamente eu vou contrair um pouco esse chakra, eu vou tirar um pouco dessa força, dessa amplitude que esse chakra pode ter, dessa potência que esse chakra pode ter. Quando eu falo de poder pessoal, eu tô falando muito sobre a forma como eu me coloco no mundo, né? Então esse chakra fala muito sobre como eu me coloco, como eu me apresento pro mundo, como eu vou em busca das coisas que eu quero no mundo, né? Como que eu protejo o meu espaço, como que eu delimito o meu espaço, né? Eu tenho outra coisa para vocês refletirem. Eu tenho facilidade de impor limites? Ou, para mim, fazer imposição de limites é ruim? Eu não sei. Reflito aí um pouquinho. Vocês sabem colocar limites? Ou as pessoas ultrapassam? Ou vocês têm dificuldade de falar não? Vocês têm dificuldade de dizer, olha, até aqui você pode ir, daqui pra cá não. Esse espaço é meu. Vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem fazer isso falando, se expressando verbalmente? E vocês conseguem expor isso, fazer isso, se expressando energeticamente? Fica uma reflexãozinha pra gente começar. Quando a gente tem esse chakra debilitado,
quando a gente não tem poder pessoal, quando a gente não alimenta esse poder pessoal. É muito comum que a gente não tenha esse senso de proteção, esse limite, né? Que a gente não consiga colocar esses limites na nossa vida. Tenho dificuldades em perceber quando há invasão. Então, pois é, se você não está conseguindo perceber quando essa invasão está acontecendo, é porque você não está em posse do seu próprio poder. Porque é como se esse chakra ele conecta muito com uma coisa mais animal que a gente tem de território, né? Então, se eu tenho um território meu, imediatamente que alguém invadir esse território, eu vou ir pra cima disso. Eu vou perceber, eu vou saber, eu vou ter a intuição, o instinto, né? E eu vou perceber que eu tô me colocando numa situação desfavorável a mim mesmo, né? Exato, me deixar aberta demais, é isso. Então, às vezes a gente aprendeu, isso pode ser uma questão de criação, de que, assim, é feio falar não, por exemplo, né? Então, assim, sei lá, você tem mais X irmãos, e daí a sua mãe, se um irmão pede um favor, a tua mãe, teu pai falam, nossa, mas você não vai fazer? Nossa, mas você não quer fazer? Ai, mas coitado, mas é seu irmão, você precisa fazer. Não pode dizer não pra família, né? Ou num relacionamento, por exemplo. E aí o que acontece? A gente fica naquela de, ai meu Deus, né? Não posso falar não. E aí a gente fala muitos nãos, mas são todos para nós mesmos, né? Porque fica lá registrado na sua cabeça de que é feio você falar não, de que é feio você assumir seu próprio poder, de que é errado, principalmente, gente, principalmente se você for mulher, né? Eu não sei se já tem algum homem aí na live, mas isso é um pouquinho diferente para os homens. As mulheres, elas têm uma herança muito forte de não ter poder pessoal, de não poder ter esse poder, de ser taxada de uma forma negativa quando você diz não. Quando você diz não para uma investida de um homem, quando você diz não para um trabalho específico, quando você diz não para maternidade, quando você diz não, sei lá, para ficar em casa. Toda vez que uma mulher diz não, esse não é muitas vezes desmerecido na sociedade. Então, para as mulheres, a dificuldade de manter esse chakra forte, de manter esse poder, essa presença, sabe? É um pouquinho maior. Eu não vou dizer que o homem não tem essas dificuldades, mas o homem, desde criança, ele já recebe essa coisa de o homem é corajoso, de homem é forte, de homem que dá a última palavra, de homem que manda, né? Então, fica complicado quando a gente traz uma questão cultural, uma questão de uma herança de genética, né, das mulheres e tudo mais, as nossas ancestrais, e a gente tá rompendo com esses padrões, assim, então é difícil romper com isso, a gente fica um pouco confuso, né, aonde que diz sim, aonde que diz não, o que é poder, eu posso ter poder, não posso ter poder, né, deixa eu ver, Manipura equilibrado é empoderador ainda mais para mulheres, com certeza. Totalmente. Então uma mulher que tem esse poder pessoal, o pessoal fala assim, ai, essa mulher sabe o que quer, essa mulher consegue tudo que ela quer, ela chega em todos os lugares, ela faz, como se isso fosse uma coisa assim, uau, sabe, de muito diferente. E deveria ser comum, deveria ser normal. Todo mundo, todo ser humano devia poder escolher o que quer, fazer o que quer, ir pra onde quer, né? Whatever. Até aqui tudo bem? Qualquer coisa vocês vão falando aí, tá? E aí quando a gente tá falando desse poder,
pessoal, a gente tá falando de proteção. E aí, toda vez que eu faço live sobre proteção, acho que a maioria de vocês já deve ter visto, eu sempre falo, gente, não adianta usar turmalina, ônix, obsidiana, olho de tigre, fazer dispositivo de proteção na casa, se você não tem poder pessoal. Se você não tem uma posição mental e energética que te proteja. Então daí você pode pendurar figa, você pode ter espada de São Jorge, você pode ter arruda, você pode ter o que você quiser. Se você for uma pessoa que não se protege na vida usando o seu poder, sempre alguma coisa vai te atacar. Independente do que seja, você sempre vai ser a pessoa que as pessoas abusam, as pessoas que tiram vantagem de você, as pessoas que enganam. Alguma coisa na tua vida vai ter uma invasão, né? Pode ser uma invasão energética, espiritual. Eu tenho uma amiga que ela fala muito, não existem obsessores sem obsidiáveis. E eu acho fantástico quando ela fala sobre isso, porque é muito essa real, assim, se você não tiver aberto para as coisas acontecerem com você, as boas e as ruins, nada acontece, né? Então, esse poder, pessoal, ele te protege. Ele protege você energeticamente, né? Porque você vai usar esse poder para repelir as coisas. Você vai usar esse poder para se colocar perante o mundo, para chegar onde você quer, para ocupar o teu lugar, né? Para expandir tua energia, para expandir a tua vida, de forma geral. Outra coisa que desses conceitos que a gente começa a falar sobre os chakras é a vontade. É a tal força de vontade, né? Na medicina chinesa, a força de vontade, ela vem dos rins. Mas isso é um assunto muito, muito complexo para outra aula, tá? Na medicina Ayurveda, essa força, e na filosofia hindu, yogi, etc., ela vem desse chakra, do Manipura chakra, né, desse plexo solar. Então é como se você, com esse chakra alimentado, energizado, você possa ter mais vontade de fazer as coisas, ter mais ânimo, ter mais motivação. Então, quanto mais a gente estimula de forma correta, claro, nutrindo esse chakra, mais motivação, mais energia, mais vitalidade, mais força a gente vai ter, né? Então, quando a gente passa lá pelas aulas passadas, a gente lembra, então no primeiro chakra eu tô lá estruturando, enraizando, eu tô comigo mesma. No segundo chakra eu vou pra fora, eu com o outro. E aí vem o prazer, a sensibilidade, né? Essa coisa da autoaceitação, do você e o seu próprio amor. E aí, quando você vai pro terceiro chakra agora, é você e você com o mundo ao mesmo tempo. Então, o quanto você tem posse de você, seu próprio poder, que faz com que você tome o seu lugar no mundo, que faz com que você possa criar e se motivar e viver e ter vitalidade e tudo mais. Então isso é muito interessante. Ele é um chakra que gera muita energia. É difícil esse chakra ser deficiente, tá? Não é impossível, tá, meus amores? Eu só disse que é difícil. Significa que em pessoas muito apáticas, passando por um momento de depressão, por exemplo, num luto, numa tristeza profunda, esse chakra costuma ficar bem debilitado, né? Uma pessoa que passa de repente por um processo de inanição, uma pessoa que tem uma anorexia, uma bulimia, essas pessoas elas costumam ter esse chakra mais debilitado. E automaticamente, quando elas estão passando por tudo isso, elas não conseguem acessar esse poder pessoal. E isso é muito importante, a orientação de um terapeuta especializado nesse tipo de trabalho,
com os chakras, com toda a filosofia hindu e não essa filosofia ocidental louca que eles fizeram sobre os chakras, e focar em trabalhar essa energia desse chakra de forma muito, muito responsável para tirar a pessoa da posição que ela se colocou, assumir o poder pessoal dela para se colocar em outra posição. Ou seja, a pessoa tá sem energia, tá debilitada, só que ela só vai sair dessa situação acessando o poder pessoal e a força interna, né? Que tá relacionado com esse chakra. Então você imagina, ela tá nessa posição que não tem energia, ela tem que achar aqui a posição de chegar aqui, onde ela quer, né? Então às vezes a gente fala assim, uma pessoa para sair da depressão, ela precisa de força de vontade. Vamos fazer um aspas muito grande, tá? Ela precisa de uma medicação, ela precisa equilibrar todos os níveis químicos do corpo dela. E ela precisa acessar esse chakra e acessar essa força de vontade. E acessar essa vitalidade, essa motivação, essa energia. E esse chakra, ele funciona como se fosse uma usina de energia. Ele também é o responsável pelo metabolismo. E aí quando a gente olha para o metabolismo, a gente tem alguns pontos de vista, né? Então a gente pode falar do metabolismo alimentar. Então quando o alimento entra e aquilo começa a metabolizar, e aí teu corpo todinho começa a funcionar, a função de todas as células, dos órgãos, das vísceras, dos músculos, como tudo isso funciona, essa nossa máquina. E a gente pode falar de metabolizar, de digerir a vida, as emoções e tudo que passa pela gente, né? Então algumas pessoas têm uma dificuldade tão grande de metabolizar, de digerir as emoções, que elas não conseguem, por exemplo, se libertar de uma mágoa, de uma raiva, né? É aquela pessoa ruminante. Quanto mais essa pessoa rumina isso, mais sem energia esse chakra fica. E aí menos ela acessa o poder pessoal dela para sair dessa situação, e menos ela vai digerir isso. Então aquilo vai ficando daquele jeito, né? E isso traz um reflexo físico também, que são azias, má digestão, úlcera, gastrite, um monte de outras coisas que podem acontecer no nosso estômago em especial, que é o órgão que está bem conectado com esse chakra, né? Por exemplo, uma H. pylori. A H. pylori mostra demais a falta de poder, né? O quanto você é fácil de ser invadido, né? Que quando alguns vírus, bactérias, parasitas, eles entram no nosso corpo, isso mostra que a gente não tá com as nossas barreiras elevadas. E não é só o sistema imunológico, né? A gente tá falando dessa energia de barreira mesmo que a gente cria com o poder pessoal. Até aqui tá ok, gente? Eu tô falando muito rápido, ou eu tô indo muito profundo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Retornem pra mim, por favor, esse feedback pra eu saber como que tá sendo aí pra vocês. Outra coisa que a gente fala muito desse chakra é sobre a facilidade. Gente, eu tô inquieta aqui porque eu tô com os pés em cima de caixa, tá daquele jeito, né? No meio da mudança ainda. Então, paciência comigo que eu não tô parando quieta hoje. Ótimo, ótimo, ótimo. Ai, que bom. Fico feliz. Então, a gente tá falando um pouco sobre a facilidade. E esse chakra é muito legal quando a gente fala de facilidade, porque quando ele tá debilitado, bloqueado de alguma forma, né? Tudo fica mais difícil. Tudo fica desafiador. As coisas parecem que não fluem, parece que vai fluir dar errado, sabe? Você fala, ai caramba, mas parecia que tava dando certo, mas parecia que ia funcionar.
parecia que eu tava no fluxo. E aí, uma das coisas que trazem esse interromper da facilidade, né, que trazem esse desafio, essa dificuldade pra gente é o controle. O controle também está conectado com esse chakra. O controle excessivo, por exemplo, tá super, hiper, mega conectado com esse chakra. No sentido de desequilíbrio, né? A gente fica como se precisando... Como que eu vou explicar isso? Peraí. É como se quando você tá sem o seu poder, você precisa usar a energia alheia, né? E você começa a se alimentar energeticamente de quem você tá controlando. E aí a gente começa a controlar. Controla parente, controla família, controla funcionário, controla amigo, o parto, o relacionamento. Daí começa a tentar colocar tudo sob os seus olhos. E esse desequilíbrio desse chakra, ele é bem complicado, porque a pessoa acha que ela tá fazendo um favor. Né? Então ela impede, por exemplo, as pessoas de fazerem por si sós. O filho, criança, não pode aprender a se vestir sozinho, por exemplo. Ou a usar o garfo e a faca. Não deixa o filho adolescente ir de ônibus sozinho. Sei lá, o marido se atrasa 5 minutos, já tá louca, sabendo se aconteceu um acidente, se aconteceu alguma coisa, se sumiu. E aí começa um controle absurdo sobre o outro. E aí a gente pensa, caramba, o controlado deve sofrer muito. E eu acho que quem sofre mais é o controlador e não o controlado. No sentido de que ele não tem controle sobre a própria vida. E daí ele sai controlando, entre aspas, só enchendo o saco mesmo, dos outros. Né? E aí, o que acontece? Perde a facilidade, a leveza, a alegria, a energia desse chakra aqui é tão elevada mesmo. Ele é um chakra muito legal. Muito legal, né? Muito divertido. E aí o que acontece? A pessoa começa a ficar bitolada naquilo, né? A gente fala muito sobre autoridade nesse chakra. E aí agora vocês vão lembrar que lá no comecinho da live eu falei pra vocês assim, pensa no poder. Como que é o poder pra vocês? Né? O poder é uma coisa boa, uma coisa ruim. E a gente já pensa logo no abuso do poder, né? No uso abusivo do poder. E isso vem junto com a autoridade, né? Então a autoridade está muito relacionada com o poder. E aí vocês vão falar, sabia que uma pessoa que tem muito poder, ela é muito controladora, ela é muito autoritária. Mas a autoridade, ela não é só uma coisa ruim, né? Como às vezes a gente vê quando você fala assim, uma pessoa é autoritária, ela quer mandar em todo mundo, ela mete o dedo na cara de todo mundo, ela fica apontando, você faz isso, você faz aquilo, você isso, você aquilo, né? Mas vamos olhar pelo lado positivo da palavra autoridade, né? Hoje a gente que tá aqui acompanhando a internet, muito se fala sobre ser autoridade na sua área, ser autoridade no seu conhecimento, ser autoridade de alguma forma dentro do seu meio, né, do seu círculo social. E isso é muito interessante. Às vezes eu brinco aqui, porque eu falo pro Thiago, né, meu marido, meu sócio, eu falo assim, amor, caramba, a gente faz um monte de spray, a gente tem um monte de sinergias e não sei o que. E 90% das perguntas que eu respondo são sobre cristais. E às vezes eu falo, mas é uma informação que dá pra encontrar em todo lugar e não sei o que. E as pessoas preferem perguntar pra mim.
E às vezes eu falo isso e eu mesma já respondo. Eu falo, então, eu criei uma autoridade sobre esse assunto, através do meu conhecimento, através da minha vivência, assim como com os chakras, por exemplo. É o meu conhecimento, é a minha vivência de tantos anos no consultório, de tantos anos dando aula. Então, ter autoridade não precisa ser uma coisa ruim, uma coisa negativa, né? Deixa eu ver o comentário. Total, já me vi assim no namoro, só me dei conta que ele me disse que havia perdido o controle sobre a vida dele. Perdido a atitude, disse que parte era minha culpa por sempre querer controlar. Pois é. Daí eu já não concordo com uma coisa. De distribuir culpa. De dar culpa pro outro, né? Isso é uma coisa muito interessante desse chakra também. Quando ele tá saudável, a gente não dá culpa pra outra pessoa. A gente assume a responsabilidade pelo que a gente tá criando. Então, de novo, se existe uma pessoa controladora, é porque existe uma pessoa controlável. Chegou gente. Chegou entrega. Tá, gente? Então, cachorras aqui. E se existe uma pessoa controladora, existe uma pessoa controlável, certo? Se eu posso impor a minha vontade sobre outra pessoa, é porque essa pessoa que eu escolhi para impor a minha vontade, ela não faz questão de usar a vontade dela, o poder pessoal dela, né? E aí a gente precisa pensar muito nisso. Lembra que eu falei que o poder pessoal protege a gente? Deixa com que a gente tenha limites e barreiras para se proteger? É isso, né? Então, se eu tenho saudáveis esses meus limites e barreiras, se eu tenho o meu espaço delimitado, eu não sou a pessoa controlável. Eu sou ou a que controla, ou a responsável pela minha própria vida. Certo até aqui, gente? Bota aí pra mim que vocês estão entendendo, que tá fazendo sentido pra vocês. O que vocês estão achando? Não sei, vocês começam a ficar quietos. Eu já falei na outra live, eu começo a ficar nervosa, que eu não sei se vocês estão entendendo tudo, se vocês estão morrendo aí do outro lado. O que tá acontecendo? Me conta. Outra questão relacionada, aproveitando que a gente tá falando de controle, de poder e de autoridade, é o extremo desequilíbrio desse chakra, que é a agressividade, né? Então, a agressividade, ela é, muito, muito, muito forte nesse chakra. A agressividade pode, de alguma forma, servir de combustível para quando a gente precisa, sei lá, ficar com sangue no olho para ir atrás de algum objetivo na vida, de alguma coisa. Mas esse chakra, quando ele tá em desequilíbrio, essa é uma agressividade gratuita, sabe? É aquele dia, bom dia por quê? Aquelas patadas, agressividade violenta mesmo, assim, de briga, de grito, de violência. E quanto mais desequilibrado tá esse chakra, mais forte isso fica. Então, às vezes quando a gente vê uma pessoa muito agressiva, muito violenta e tudo mais, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um desequilíbrio. Na natureza humana, nas nossas emoções, existe a agressividade e ela é para ser acolhida. Em alguns momentos da nossa vida pode ser que ela seja fundamental. Porém, ela faz mais mal para quem é agressivo do que para quem é, às vezes, vítima dessa agressividade. Eu acho que foi Mikao Usui. Deixa eu pensar. Mikao Usui é a pessoa que inventou o reiki, vamos dizer assim, né? Que canalizou o reiki. E ele diz que quando a gente tem raiva, agressividade, violência dentro da gente, e isso não é acolhido e apaziguado, né? É como se a gente tomasse um copo de veneno por dia.
E ele diz que é a mesma coisa que você pegar uma brasa pra jogar em alguém, que é você que queima a mão, né? Então, um dos princípios do Reiki é apenas por hoje eu sou calmo. Ou não sou nervoso, não tenho raiva, alguma coisa assim. Como a gente não fala no negativo, então apenas por hoje eu sou calmo. E isso é muito importante para esse chakra, porque você precisa ter poder, presença, estar ativo, ter autoridade, ter controle sobre o que é possível controlar dentro da sua própria vida. Mas ao mesmo tempo a gente precisa apaziguar isso. Isso precisa ser uma coisa que não é nociva pro nosso corpo físico, energético e emocional. Deixa eu ler aqui. Altas reflexões, por isso eu tô quieta. Verdade, que bom, gente. Fico feliz. As minhas lives sobre chakras, minhas aulas sobre chakra, menos o que eu falo é de cor, de mantra, de cristal. Eu falo tudo isso no final, né? Mas eu acho muito importante a gente ter essa consciência do poder e da importância desses chakras. E aí a gente tá falando também um pouco sobre transformação. A gente falou sobre metabolizar, né? Sobre digerir. E esse chakra também ele fala sobre transformar a energia, transformar as situações, transformar as coisas, né? Então ele é o chakra da alquimia, ele é o chakra da transmutação, né? Eu sinto muito esse chakra como o centro que metaboliza tanto a minha energia quanto os meus pensamentos, as minhas emoções, os alimentos, né? Então eu sempre brinco, eu falo assim, gente, não é possível, vocês não estão com fome? Toda vez que eu falo, dá, sei lá, 2 horas que eu comi, 2 horas e meia eu já falo, e aí, gente, não é possível, ninguém tem fome? Ou então as pessoas, ai meu Deus, fiquei, né, não consigo digerir, não sei o que. Eu falo, gente, como assim? Manter esse chakra saudável pra mim é tão importante, porque eu valorizo muito o poder pessoal, que eu tenho isso muito acelerado, né? Inclusive na minha energia, no meu corpo físico, na minha fisiologia. E eu sou uma pessoa que tem fome de conhecimento, fome de experiência, né? A gente vive se nutrir, e não é só de alimento que a gente se nutre, né? Oi, Luciana, é o chakra do plexo solar, amada. É o Manipura chakra. Hoje a aula é só sobre ele. E aí, então, a gente tá falando de transformação. E aonde que isso reflete, né? Na nossa vida. Como é a transformação para mim? Eu consigo transformar as coisas? Eu consigo transformar as situações na minha vida? É possível fazer essa transformação? Eu sou uma pessoa aberta à transformação? Vão pensando aí, tá? Nesses conceitos. É fácil, lembra da facilidade desse chakra? É fácil transformar? É fácil transmutar? É fácil metabolizar? Percebe como um conceito vai se costurando no outro? O quanto essas palavras elas vão conectando a gente com uma só energia. É isso que a gente fala quando a gente trabalha os chakras, né? Vocês vão notando aí essas palavras, esses conceitos, e faz um diário, faz um diário de reflexão, né, sobre essas coisas, vai dando nota, né, vai colocando lá de 1 a 10 como é que eu tô me sentindo em relação a esse chakra, em relação a esse conceito X, Y, Z, né? E aí a gente fala também sobre o elemento fogo. Lembra quando eu mostrei? Vou mostrar de novo aqui no mapa. Ó, elemento fogo, o fogo da transmutação. No Ayurveda a gente fala muito sobre o Agni. Agni é o fogo digestivo. E é interessante porque assim, a gente não apaga o fogo, né? Na medicina chinesa a gente também fala do fogo digestivo. O certo é não apagar esse fogo, então é se alimentar de alimentos
mornos e quentes, condimentados até certo ponto, né? De acordo com o seu dosha, com a sua energia, de acordo com os equilíbrios e desequilíbrios, mas nunca apagar esse fogo, o fogo digestivo, o fogo da transmutação. Então, se você tem um sistema digestivo fraco, o primeiro sapo que você engole, ele desce de perna aberta. Ele fica lá, preso em você. Impedindo você de digerir aquelas coisas, né? E emoções e sentimentos e tudo mais. Então, até aqui como é que vocês estão? Tá indo bem? Tá indo legal? Vou virar aqui as minhas anotações. Sempre que a gente quiser se conectar com esse chakra, a gente pode, por exemplo, acender uma vela e meditar com a chama da vela. Vocês já fizeram essa meditação? Ela é muito legal. Eu comecei... Acho que a primeira vez que eu tive contato com essa meditação eu tinha uns 16 anos, por aí. E foi numa das minhas aulas na formação de naturopatia. E cada um de nós levou uma vela e a gente acendeu na nossa frente, no chão, e você fica olhando para a chama da vela, para mais nada, só para a chama da vela. Eu hoje prefiro fazer na altura dos meus olhos, então normalmente eu sento, tenho um móvelzinho mais alto, eu acendo a velinha lá e fico olhando. É legal que seja uma chama grande, tá? Às vezes se é uma velinha, não tem nenhuma aqui, mas se for uma velinha pequena, às vezes ela dá uma chaminha e aí fica desconfortável de fazer. Então aquelas velas de um dia, elas costumam ter uma chama maior, então é mais fácil de fazer. E aí você pode sentar e ficar olhando ou deixar o olho cerradinho assim, sabe? Semi-aberto, semi-fechado, enfim, desse jeito assim. E daí você fica lá olhando. E no começo você vai ter um monte de pensamento de julgamento, né? Que são os primeiros pensamentos da fase da meditação. Que é: a chama é azul, a chama é laranja, a chama é vermelha, a chama fez um peixe, a chama revels, um monte de maluquice que a gente fica pensando. Até que chega um momento que você se envolve com essa chama. E é como se você fosse fazendo parte daquilo. Então, assim, é uma meditação onde você precisa estar relaxado, estar tranquilo, com tempo, porque não é uma meditação que você vai fazer 2 minutos cronometrado, 5 minutos cronometrado. Ela não é cronometrada, né? Depende do quanto você vai se entregando para isso. E quanto mais contato a gente tem com essa chama, com esse fogo, mais a gente vai ativando isso dentro da gente, né? Eu comentei nas outras lives, vou comentar de novo agora. A gente tem os Bijans mantras, que não são mantras como o Om Mani Padme Hum, por exemplo. Os Bijans são sons, são sementes de sons. Então, cada chakra tem um. No primeiro, Lan. No segundo, Van. E agora no terceiro, Ram. Lan, Van, Ram. Então, se eu quero estimular esse chakra para ele se harmonizar, eu posso ficar Ram, 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 Ram. Se vocês tiverem deixa eu pegar aqui, peraí. Aqui na minha casa tem várias coisas diferentes do que tinha no Flor, né? Então a gente usa mais coisas para mostrar. Um Japamala, ó, 109 contas ele tem. Se vocês tiverem, não precisa ser nada especial, tá? Não precisa ser de uma pedra específica, não precisa ser de Rudraksha, por exemplo, de semente, não precisa ser de sândalo, nada disso, tá, meus amores? Podem ser 109 bolinhas de plástico que seja. O importante não é necessariamente a ferramenta, mas a forma como você usa a ferramenta. E aí vocês podem, com esse dedo médio, apoiar assim. Vocês estão vendo? Tá dando pra ver? Eu peguei logo um transparente, né? E aí vocês vão passando com o dedão assim, ó. Nesse dedo. Eles chamam de dedo sagrado. Legal, né? Você confunde a pronúncia. Sim. Então, o que a gente tem? O R, Ram. E o H, ele vem do fundo. Ram.
Então, lan, van, ran, yan, han. Viu como ele ativa muito mais o laríngeo? On, shan. Ok, até aqui. Morro de vergonha de fazer esse negócio de mantra em live. Vocês nem imaginam o quanto. Mas enfim, eu quero ensinar, então eu vou fazer. E aí, segurando o Japamala de vocês, com as 109 contas, vocês podem fazer um Japamala para esse chakra. Podem fazer para todos, tá? Mas já que a gente tá falando dele. Então eu posso fazer cada bolinha. Ram, 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 ram. E daí a gente segue. Certo? 109. E dá pra fazer um monte de outras coisas. A gente pode fazer uma live sobre Japamala, né? Agora eu vou até anotar. Eu vou anotar porque eu tenho zero memória pra essas coisas. Quem falou que eu tenho papel? Ah, tenho. Vou anotar porque eu achei isso legal. Live Japamala. Quem assiste as coisas não vai entender nada, né, gente? Só quem tá ao vivo. Bom, e aí eu posso fazer isso visualizando um vórtex de luz amarela, dourada, se expandindo, fortalecendo, o fogo transmutando, né? Então vocês podem muito seguir a intuição de vocês e usar a mesma criatividade. Eu faço todos os dias esses mantras. Ai, que delícia, Elisângela, muito bom. Quero muito sobre Japamala. Ai, vamos fazer? Legal, eu animo. Se vocês animam, eu já fico faniquita. Eu adoro fazer live. Morro de saudade da sala de aula, né, gente? Então... E aí, então, a gente já falou sobre o poder, a gente já falou sobre a energia, sobre ser autoridade, ter autoridade, né? Vou colocar o meu Japamala. Então, a gente começa a entrar num outro ponto, que são as questões físicas. Ah, lembrei de uma coisa que eu não falei. Esse chakra, ele é muito conectado com o sentido de propósito, tá? Então, mais uma reflexão para vocês colocarem aí no caderninho de vocês. Como que é o propósito, o sentido de propósito de vocês? Vocês se conectam com o propósito de vocês? Tem propósito? Não tem? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Esse propósito guia seu caminho, as suas escolhas, as suas metas? Isso é muito interessante. Quando a gente começa a aprender sobre planejamento e organização, eu sempre fui um caos, tá, gente? Eu vou começar falando bem a real aqui pra vocês. Eu sempre fui muito bagunceira e totalmente perdida com as coisas, não sei onde eu pus, eu não sei o que. E aí um dia eu falei, meu Deus do céu, minha vida não vai pra frente desse jeito, né? Ainda mais quando eu casei, que aí eu falei, minha nossa senhora, eu tô fazendo bagunça em todos os cômodos. Eu vou ter que arrumar isso depois, né? Agora me lasquei que eu vou ter que fazer sozinha. Eu bagunço, eu mesma arrumo. E aí eu comecei a estudar sobre planejamento, sobre organização, né? Sobre cuidados com a casa, me apaixonei por isso. E... nossa, uau! E muda muito a nossa vida. Então quando você começa a trabalhar com esse chakra, que você começa a ter propósito. E, gente, não tô falando de propósito divino, tá? Não tô falando de propósito para servir a humanidade, blá blá blá. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando de propósito na sua vida. De fazer as coisas com um propósito, né? Então, qual é o propósito que eu levanto todos os dias de manhã? Qual que é o propósito de eu escolher esse caminho e não aquele? Qual que é o propósito de eu estar trabalhando com esse emprego, com essa profissão e não com aquela outra? A gente tem um propósito. Eu também. O yoga me trouxe disciplina. Maravilhoso, né? Gente, é muito bom. Eu ainda sou meio ruim com disciplina, mas eu já consigo ser muito mais organizada, assim. Isso é maravilhoso. Principalmente no que diz respeito a criar conteúdo, esse tipo de coisa que eu posto lá pra vocês. Blog e feed, e montar curso, esse tipo de coisa trabalha muito a minha energia de planejamento e organização. Adoro suas lives, gratidão. Ai, Ana, que linda! Fico feliz, gratidão pela sua presença. Vamos falar do direito. O direito desse chakra é o direito de agir.
E olha, na live passada teve gente depois que me chamou pra falar que tava chorando. Quando a gente começa a falar sobre os direitos dos chakras. O direito desse chakra é o direito de agir. É o direito de escolher fazer, de ir em busca, de ir atrás, de tomar decisão, né? E eu sempre volto lá pra infância. A gente passou pelo 0 ao 7, dos 7 aos 14, agora a gente tá lá dos 14 aos 21 anos. E eu acho que é tudo tão perfeito do jeito que dos 14 aos 21, o que a gente mais quer é agir, né? Não posso ficar hoje, mas amanhã eu vejo. Muito obrigada pela sua presença, fica 24 horas lá no IGTV, tá bom? Quem não puder ficar ou quem chegou depois pode ver no IGTV por 24 horas, tá? A live. Dos 14 aos 21 é quando a gente quer agir, não é mesmo? A gente quer ação na nossa vida. A gente quer fazer as coisas, a gente quer correr atrás, a gente quer estudar X coisa, a gente quer viajar, quer ficar com os amigos, quer aprender coisa nova, quer trabalhar, né? E aí tem sempre um adulto pra ir diminuindo e modelando. Existe uma sociedade que modela isso também. E às vezes isso te tira o direito de agir, o direito de ir e vir, né? O direito de tomar posse da tua própria vida. Então, com 21 anos, nós somos jovens adultos, né? Ou adultos muito jovens ainda. E é o momento que a gente quer agir na nossa vida, né? E algumas pessoas na nossa família, na nossa sociedade vão tolhindo isso, né? Vão podando, de você não pode fazer sozinho. Ou pior, você não consegue fazer isso. E o que eu atendia de gente no consultório que dizia, eu não consigo fazer isso. Eu falava, imagina, mas da onde que você tirou que você não consegue? Ah, eu não consigo, porque desde criança eu quero... Eu não consigo. Ah, porque meus pais diziam que eu nunca ia conseguir. Porque meu marido, minha esposa diz que eu não vou conseguir. Que eu não sou capaz. Então, quando a gente está falando do direito de agir, nós estamos falando da capacidade da pessoa de realizar, né? Ação é realizar, é agir, é ir atrás das suas coisas, dos seus objetivos e tudo mais. Então, quanto mais a gente age, mais autonomia nós temos. E aí quando dos 14 aos 21 principalmente é tirada essa autonomia, em vez de ser dada essa autonomia, normalmente esse adulto vai ficar um adulto que não sabe o momento de agir, não sabe o momento de entrar em ação. Fica lá cozinhando no banho-maria, as coisas, e não consegue resolver, não consegue resolver mesmo. Acho que a melhor palavra é resolver. Não consegue fazer, né? Então você põe de repente um desafio para essa pessoa e ela não tem poder pessoal, ela não sabe agir. Às vezes ela tem o projeto todo lá, estruturado, feito na cabeça dela, ela planejou tudo, ela tem todos os detalhes, ela só praticamente sabe até o que as pessoas vão falar pra ela sobre aquele projeto. E ela não faz, ela não tira do papel. Será que tem alguém aí que se identifica com isso? Que tem um monte de planos e não tira do papel? Me contem. Quero saber de quem tá aí. Vocês têm dificuldade de trazer as coisas pra realidade, de manifestar as coisas? Se algum de vocês aí é Theta Healer, por exemplo, e vai fazer manifestação, parece que a manifestação também nunca funciona. Esse chakra tem muito, muito, muito a ver com manifestação, né? Porque através do nosso poder pessoal, da nossa
autoridade, da nossa autorresponsabilidade, do quanto a gente tem ação na nossa vida, é que a gente consegue manifestar as coisas na nossa vida. A minha professora de teta, ela fala assim, e aí você vai que manifestar uma viagem pra Disney. Legal, mas você não tem passaporte. Qual que é a ação que o universo está te pedindo? Para poder te dar uma viagem pra Disney, para poder proporcionar essa oportunidade, que pode ser comprada, ganhada, enfim, de algum jeito aquilo vai aparecer na tua vida para você ir pra Disney. A sua ação é no mínimo ter o passaporte. Se não tem, você não vai, né? Eu vou manifestar um carro XYZ, que ele é assim, ele é assado, nananana. E você não tem carta. Entenderam? Deixa eu ler os comentários. Dificuldade para concretizar, tem dificuldade de mudar e sair da zona de conforto. Fico querendo e não sai, eu tenho sim. Vocês já estão anotando aí, né? Esse chakra tem tudo a ver com isso. Precisa tomar ação. Carol, mas eu tinha na cabeça o plano. Daí eu peguei e passei o meu projeto todo pro Trello. Não sei se mais alguém é louco do Trello aqui, que nem eu. Aí passei tudo pro Trello. Aí coloquei lá cada um dos mínimos detalhes de como vai ser que esse projeto vai acontecer. E ficou lá, no Trello. Mas eu tomei uma ação. Eu tirei da cabeça e pus no papel, pus no digital. E? Como vai ser? Mas eu quero montar um curso online. E aí eu fiz todo o planejamento. Mas, será que vai ter aluno? Como que você vai saber se você não coloca isso agora que você colocou no planejamento, se você não coloca isso na ação? Entende? Então, uma coisa puxa a outra. E o que puxa é a ação, que é a energia desse chakra. Entende? Depois começou. É sobre o laríngeo? Não, amada. É sobre o plexo solar. O laríngeo é na semana que vem. Até aqui, ok? Então, a gente tá falando sobre ação, sobre fazer acontecer, né? Então eu vou dizer, eu quero um Nike branco, modelo, sei lá, XYZ. Mas se eu não for na loja e nem no site procurar e comprar, eu não vou ter. Entendem? Então, é muito importante a gente entender a ação. A própria meditação, meditar na ação. A gente precisa muito focar nisso, assim. Não adianta ficar no mundo dos sonhos só. E esse chakra traz essa energia. Quanto mais a gente fortalece esse chakra, mais a gente põe ação. E quanto mais ação a gente coloca, mais a gente energiza esse chakra. Entende? Faz um looping. Bom, até aqui tá tudo bem. Vamos falar um pouco das disfunções físicas que são comuns. Gente, peraí, deixa eu tirar uma coisa que tá aqui embaixo. Tem um cesto aqui. E eu já derrubei ele umas 3 vezes. Eu tô um pouco incomodada. Eu ainda estou me adaptando pra esse espaço novo aqui. Então, disfunção física do excesso de energia nesse chakra. Quando esse vórtice começa a girar muito rápido, muito forte. Essa energia fica muito concentrada, muito expandida, né? Um vórtex muito forte. A gente vai falar sobre a incapacidade de diminuir o ritmo. Sabe quando a gente faz a vida num ritmo frenético? Que a gente não consegue parar. E aí você tá falando, meu Deus do céu, eu preciso parar, eu preciso descansar, eu não consigo ficar quieta, eu não consigo. E quando eu vou ver, eu tô fazendo, quando eu vou ver, eu tô acontecendo. Aqui a gente tá falando da ação em excesso, né? Normalmente movida sem
sem propósito, sem objetivo claro. Então você fica fazendo. Aí alguém fala pra você, faz um checklist, fica melhor. Aí você faz um checklist de 200 coisas. Essa incapacidade de diminuir o ritmo vai fazer um looping de excesso, saturou. FUP, deficiência. E aí você vai ficar nisso aqui, ó. Acaba a energia, saturou, começou a ter energia de novo. E isso vai acontecendo como um ciclo sem fim, igual do Rei Leão. Necessidade de estar no controle, a gente já falou sobre isso, né? Sobre essa coisa de querer controlar até o que não é possível, o que não é nem nosso direito. Irritação constante, lembra que a gente falou sobre a agressividade desse chakra? Então, a irritação e não ter paciência e querer as coisas pra ontem e sair distribuindo patada até alguém perguntar se trocou a ferradura, sabe assim? Isso tem muito a ver com o excesso dessa energia. Úlceras estomacais, e aí aqui a gente já sabe, né? É úlcera, é azia, é gastrite, H. pylori, tudo essas coisas, refluxo. Refluxo é nitidamente o excesso da energia tá tão forte que isso sobe. Como se estivesse transbordando, querendo colocar para fora, né? Oi, Giovana, lindeza. E aí, a gente também pode falar sobre o excesso de gordura em volta da cintura e dessa região do plexo, né? Algumas pessoas formam uma faixa de gordura de contenção da energia mesmo, de tentar segurar a energia desse estômago, desse chakra, né? Gastrite. O pessoal já vai começar a levantar a mão. Vocês sabem que eu nunca tive problema nenhum digestivo, né? Aí quando eu engravidei, eu lembro que um dia eu comecei a sentir um negócio esquisito no estômago. Aí eu falei pro Thiago, né? Eu falei, nossa amor, eu tô com uma sensação de gelo. Ele falou, gelo? Como assim? Eu falei, não sei, tem um negócio aqui, uma sensação, uma coisa muito estranha. Ele falou, nossa, não sei o que é, porque quando a pessoa tá grávida, né? Mesmo que ela tenha os sintomas que todo mundo tem, a pessoa grávida, ela parece que ela é um ET. O que ela tem é diferente, ninguém conhece. Aí eu falei, liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô com um negócio, uma sensação estranha, uma coisa meio, parece meio gelada, e não sei o que. Aí ela falou assim, filha, eu acho que você tá com azia. E aí eu não me lembro o que ela mandou fazer, se foi tomar uma água com limão, se foi chupar uma pastilha de qualquer coisa lá, não me lembro. E aí eu fiz aquilo e aquilo passou. E eu fiquei, meu Deus, isso é uma azia. Eu tô chocada que isso é uma azia. Aí uma vez eu tive uma queimação, e eu falei, meu Deus, isso é uma queimação. E eu sempre passo mal, e aí eu começo, meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Uma sensação ruim. Até pra enjoar e vomitar na gravidez foi difícil, porque eu não sabia o que era. Era muito estranha a sensação. E até hoje eu demoro muito pra perceber quando eu tô com alguma questão do estômago, porque eu não reconheço os sinais. E aí isso é interessante, porque assim, a gente começa a observar onde estão os nossos tendões de Aquiles, né? Onde são os nossos pontos fracos e deficientes. Então, em mim, por exemplo, a questão da lombar, a questão do quadril, do joelho, eu tô muito mais conectada com os dois primeiros chakras em deficiência e com esse chakra muito mais forte, graças a Deus. Então, quando a gente começa a fazer essa análise, esse conhecimento que vocês estão recebendo, a gente começa a guiar a nossa energia, o nosso foco, saber o que a gente está fazendo, o que a gente precisa fazer. Ok? Eu vou dando risada, né? Minha filha, você não imagina cada coisa. E aí, a deficiência. Então, o que pode ser deficiência? Eu fico ansiosa, não quero comer, tá vendo? Porque a energia fica ali, né? Estagnada, fica travando o estômago. Um dos sintomas de deficiência, deixa eu ler de novo, eu tenho um delayzinho, tá, gente? Quando eu falo e peço o feedback, até o feedback de vocês chegarem,
Tem um tempinho. Por isso que eu vou parar pra ler. Eu fico ansiosa, não quero comer, estou perdendo os dentes com bruxismo. Ai, 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 Elaine. Bora relaxar, mulher. Cuidar disso daí. Isso é autoconhecimento, exatamente, isso é autoconhecimento. O bruxismo, ele vai entrar mais forte quando a gente começar a falar sobre isso, quando a gente estiver entre o laríngeo e o frontal, mas ele é muito, muito conectado com o laríngeo. Porque o bruxismo trava a nossa fala, né? A nossa expressão verbal. Então, daqui 2 semanas, né? A próxima semana é o cardíaco. Depois vem o laríngeo. Aí, vocês se preparem, porque vem coisa, hein? Esse também é um que haja bloqueio pra gente trabalhar. Eu também tenho umas coisas de travar, quebro o dente de vez em quando, mas isso não é tão forte assim. Deixa eu ver. Então a gente tá falando dos desafios relacionados à deficiência e um deles é a timidez. Então, a pessoa muito tímida, obviamente, ela não tem poder pessoal, né? Porque quem tem poder pessoal não tem timidez, não tem vergonha. Não tem vergonha, né? A gente fica assim. Tipo eu, por exemplo, eu falei que eu não ia ficar entoando mantra na live porque eu tenho vergonha. Mas eu faço. Porque eu vou usar essa energia, então eu faço. Certo? Eu tenho vergonha de fazer palestra na frente de um monte de gente. Mas se me chamar pra palestrar, eu vou. Entende? Então, a pessoa tímida, ela não vai. Ela vai fingir que ela morreu, que não é com ela. Ela vai cair dura e esturricada. Ela vai falar, não vou me mostrar, não vou falar. Por mais que ela saiba tudo, né? Mas ela não vai fazer. Porque ela tá presa numa energia baixa, numa fadiga, numa falta de ação, que vai fazer com que ela fique sempre ali, dentro da metade da zona de conforto dela. Que não é nem a zona de conforto inteira. Que até parte da zona de conforto é desconfortável para essa pessoa. A deficiência traz fadiga crônica, traz cansaço, traz baixa energia, falta de vitalidade, né? Lembra que a gente falou que ele traz muita vitalidade? Traz dependências. Dependências. Que tipos de dependências? Dependências a estimulantes, por exemplo, né? Tudo que possa estimular essa pessoa de alguma forma, então energético, remédio, açúcar, qualquer coisa nesse sentido. Droga, claro, né? A dependência emocional, que ela é muito forte, porque se você é uma pessoa que você não tem poder, que você não tá presente, que você não é você que escolhe, não é você que age, não é você que determina, que faz, o que acontece? Você precisa que alguém faça isso por você. Então você fica dependente. Deus que me protege de ser uma pessoa dependente emocionalmente, principalmente, né? Imagina assim, você depender de alguém te amar, você depender de alguém decidir a sua vida, você depender de alguém falar pra você o que é certo, o que é errado, qual é o caminho que você tem que seguir. Deus me perdoe, só de pensar eu já tenho um faniquito todo na minha vida. Posso nem imaginar uma coisa dessa. A dependência financeira, obviamente que ela é terrível. Mas ela pode ser um momento, pode ser uma situação específica, né? Daí, então, eu não tenho esse costume de julgar esse tipo de coisa, de jeito nenhum. É infinitamente melhor você ser independente financeiramente, né? Você poder fazer o que você quiser. Sem pedir nada pra ninguém. Eu, Carol, aquariana que sou, aniversário amanhã, viu, gente? Só pra vocês saberem aí. Não consigo imaginar como deve ser a vida de uma pessoa dependente, de uma pessoa controlada, de uma pessoa invadida. Então percebam que isso tem muito a ver com quem a gente é também, né? O que não significa que, de repente eu não sou uma pessoa assim, como a Carol tá falando, então eu vou viver minha vida dependente. Não, tá? Todo mundo pode mudar.
Já começa por aí. Nós temos o poder de escolha. Lembra disso. Poder da escolha. A gente pode escolher a cada 10 segundos uma coisa diferente. Você tá rindo, né, Giovana? Aquelas, eu adoro um parabéns, por isso que eu aviso quando é meu aniversário. Obrigada, Elisângela. Sua mãe deve ser maravilhosa. Só digo isso. Que mais? Relação de submissão com a vida. Então, isso que a gente tá falando da dependência, né? Então, a gente começou sobre a dependência química, emocional, financeira e a submissão. Então, a pessoa que se submete às coisas. E aí você vai falar assim, meu Deus, fulana, o chefe da fulana faz a fulana de gato e sapato. Nossa, mas é uma loucura, e que não sei o que, blá blá blá. E eu não sei como ela se submete a alguma coisa assim. E aí é isso, às vezes a pessoa, ela tá nesse processo de submissão, que ela pode e deve sair, né? A gente precisa ter a consciência de acolher, mas de deixar a realidade para as pessoas. Eu sou muito conhecida pelas minhas amigas que elas falam que eu faço Dura Healing. Eu não faço Theta Healing. Eu faço Dura Healing. Mas é isso, sabe? É trazer de forma amorosa, gentil, acolhedora, respeitando o máximo aquela pessoa, aquela alma, aquela história, honrando aquela pessoa. Só que eu pego e falo, olha, minha amiga, minha filha, alô, acorda, né? Você tá sendo trouxa, você tá, sei lá, você não tá tomando conta da tua vida, você não tá tomando atitude. Minhas amigas, agora dessas que eu tô falando que levam mais Dura Healing, nenhuma tá aí, mas se tivesse, elas na hora já iam falar. Então tem muito isso, assim, quando você gostou, né, Dura Healing. Tem muito isso, assim, sabe? De você saber que você é responsável, você tá criando isso, cara. Então, tá bom, tô criando merda até agora, beleza. Como eu vou cocriar uma coisa diferente no universo? O que mais é possível? Né? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Access pra todo mundo. E problemas digestivos, obviamente. Então, quando a gente tá falando desse chakra, a gente tem um assunto para mais de metro, né? A gente pode falar dele eternamente. Mas então, como que a gente harmoniza? Como que a gente trata esse chakra? Porque agora lascou, Carol. Eu tô toda lascada, perdida. E tá tudo cagado. Não sei o que eu vou fazer. Né? Imagina a cabecinha aí de vocês. Eu vou começar falando sobre o uso dos cristais. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é simples, maravilhosa de fazer, que pode ser com cristal ou não, que é a água solarizada. Então anotem aí, a água solarizada. O que se trata, né? Como é que é? Vocês vão pegar um copo, de preferência não azul, igual o meu, um copinho de vidro. Deixa eu pegar minha garrafinha. Vidrinho assim. Ou um copo amarelo, se vocês tiverem um copo amarelo. Colocar água para beber e colocar no sol. Pode ser uma jarra de vidro? Pode. Posso embrulhar com papel celofane amarelo? Pode. Aonde eu posso potencializar isso? Usando cristal. Então, um dos cristais que eu gosto muito para isso é a calcita amarela. Ou o citrino natural, que eu não tenho aqui perto de mim agora. Natural, viu, meus amores? O amarelo, que eu até tenho ali em cima, acho que daqui a pouco eu tento pegar. O citrino amarelo é, na verdade, uma ametista queimada. Então, ele nem exerce mais o papel da ametista e nem exerce o papel do citrino, porque ele não nasceu citrino, ele não é citrino. É a mesma coisa que um gato tentar ser um cachorro. Vai acontecer. Então, seria o citrino natural, que ele é amarronzado, quase fumê, certo? Essa aqui, que é a calcita amarela, tem alguns que chamam de calcita mel também,
Rolada, se vocês acharem, é melhor, mas se bem que ela não é uma pedra com muito... Ela é bem lisinha, parece um sabonetinho, assim. Ela é muito interessante. Outra pedra que vocês podem usar... Deixa eu pegar. É o olho de tigre. Pra fazer o trabalho. Eu, Carol, pessoalmente, acho que, na minha energia, na minha opinião, na minha vivência, na minha experiência, a de vocês vão ter que experimentar para saber, a água solarizada pura por si só já vai ser muito, muito benéfica para esse chakra. É mais rápido de fazer, é mais fácil, é mais seguro, né? Do que colocar, às vezes, um cristal que você não conhece, ou um cristal que esteja com alguma rachadurinha, alguma coisa assim, tá vendo? Ó, isso aqui junto com uma sujeira lascada, que não é legal pra colocar na água. Intestino preso, pode ter a ver com esse chakra, mas com o primeiro e o segundo chakra, amada. Aqui a gente já tá lá em cima no estômago, do estômago pra cima, certo? Estômago, esôfago, por aí. Então, coisa simples de fazer, dá pra fazer todo dia de manhã, já acordou, pega um copinho com água, coloca lá pra tomar sol. Eu não gosto de usar o sol muito forte no meio-dia, mas até umas 11 e pouquinho eu ainda deixo. Não precisa deixar muito, não precisa tomar quente a água. Outro dia a moça falou pra mim, só funciona se tomar quente? Eu falei, Deus me livre. Eu morro se eu tiver que tomar água quente do sol. A não ser que eu esteja morrendo de sede, mas mesmo assim, o melhor é uma água fresquinha, né? Então, pelo menos na temperatura ambiente. Eu tiro do sol, deixo um tempinho e depois eu tomo. Pode tomar todo dia, não tem contraindicação. Se eu quiser tomar por um mês, eu posso. Vai trazer força, vitalidade, energia pra você. Certo? Os chakras, eles se relacionam muito com os cristais. Então a gente pode colocar sobre o cristal, sobre o chakra, né, na região do plexo solar. E aí pode fazer um mantra, pode visualizar a energia desse cristal atuando com um chakra, se expandindo. Não tem muito segredo, tá, meus amores? É o que eu sempre falo em todas as lives. Quais são as pedras? Então, calcita amarela. Tô falhando já, né, gente? Tô cansada. Essa semana de mudança foi puxada. Olho de tigre, aqui eu tenho um bruto. E aqui eu tenho um polidinho, né? Roladinho. Tá vendo o brilho dele? Ó. Olha lá, que linda. Eu adoro, gente, essa pedra. Pode usar como pingente. Se tiver uma corrente comprida, assim, ó, tipo esse aqui, só que maior ainda, tem que chegar perto do estômago. E aí colocar um pingente de olho de tigre, ó. Trabalha coragem, poder pessoal. Outra pedra que trabalha esse chakra é a pirita. Essa aqui é um xodózinho do Thiago, que eu mostro em todas as lives. Tá vendo? Ela trabalha também essa energia. Como é que você chama, curadora de si? Me fala seu nome. Não dá pra ver mais as passadas, mas você pode ver todas as outras. Vai ser sempre de terça-feira às 19. E eu trouxe uma que quase ninguém usa. Uma pedra que não é muito comum. Aliás, ela é muito comum, mas ela não é muito usada. Que é o jaspe amarelo. Vou fazer blogueirinha pra vocês. Tá vendo? Então toda pedra amarela, dourada, pode dar uma bronzita também, por exemplo, vai trabalhar com a energia desse chakra, certo? Aí, para finalizar, a gente pode se alimentar de alimentos que tenham essa cor, que é o amarelo, que podem ser sucos, as próprias frutas, legumes, por exemplo, uma mandioquinha, um suco de laranja, um suco de manga, que vai trabalhar entre o segundo e o terceiro chakra. Enfim, aí vocês pesquisem aí frutas e legumes amarelos, né? Pimentão amarelo, por exemplo. E ele também se conecta bastante com os carboidratos complexos. Então,
dá pra gente trabalhar com esse tipo de alimentação também. Ah, Carol, mas eu já como isso todo dia. Ok, agora quando você comer, você vai ter a intenção para fazer a conexão, mudar essa energia. E aí vai ser muito mais legal para você. Você pode fazer o suco e falar assim, eu vou trabalhar agora esse chakra. E aí você imaginar esse plexo recebendo esse nutriente, essa cor, essa energia, a luz do sol, né? Tchururu, tchururu. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa que eu anotei aqui. Vocês podem usar topázio. Vocês podem usar âmbar também. Certo, meus amores? Tem dúvida? Quero saber se vocês têm dúvida. Eu falei tudo que eu tinha pra falar, que eu já havia separado pra essa aula nossa de hoje. Deixa eu ver se não esqueci nada. Não. E aí? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Tem dúvida? Eu vou esperar um pouquinho, né? Por causa desse delayzinho que a gente sabe que acontece. Se não tiver, ou se tiver, você lembrar depois, pensar nisso depois, quiser me falar algum insight, alguma coisa, vocês podem me chamar no direct, tá bom? Se precisar de alguma orientação, todas as lives eu falo isso, às vezes a gente acaba gatilhando alguma coisa, a gente acaba falando de algum assunto que traz para a superfície algum padrão, alguma crença, alguma emoção, alguma lembrança. Enfim, eu sou terapeuta, naturopata já há 15 anos e para mim é sempre um prazer ajudar, poder trabalhar, né, a energia de vocês, com vocês, orientar. Então, se precisar, lá no direct ou então no WhatsApp, mas é mais fácil falar comigo pelo direct. Então, Manta Ram, isso mesmo, Ram, faz a batidinha de língua, Ram. Ram. Certo? Aqui é a cadeira de balanço, né? Eu não fico quieta mesmo. É isso, meus amores. Então, qualquer coisa vocês podem comentar as dúvidas de vocês também lá no IGTV, tá bom? É uma forma de vocês se conectarem comigo, perguntarem lá e de repente mais pessoas querem saber a mesma coisa, aí já entra uma conversa lá, todo mundo já tá sabendo, tá bom? Próxima live do chakra cardíaco, Anahata Chakra, vai ser na terça-feira que vem, às 19 horas, certo? Coloquem aí na agenda de vocês para vocês não esquecerem. Um beijo, gratidão pela presença de vocês, por esse tempinho juntos, por me permitir essa troca, né? Por me permitir compartilhar com vocês isso que eu amo tanto, que eu estudo tanto. E é isso. Um beijo e uma semana bem linda pra vocês.